Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinert, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje a gente vai falar sobre um livro muito honesto, muito sincero e muito sensível, que é Depois de Auschwitz, da Eva Schloss. Bia, roda a vinheta e aí eu já explico sobre o vídeo. Olá, leitores e leitoras! Então, gente, a gente sabe que esse livro, ele é muito sensível, certo? Então, eu já gostaria de deixar aqui no início um alerta de gatilho. Se você se sentir mal com esse tipo de assunto, com esse tipo de tópico, eu peço que, por favor, você tenha cuidado ao assistir esse vídeo, porque ele é realmente um vídeo sensível. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, que vai ser o antes, o durante e o depois. Por quê? Porque esse livro é uma autobiografia que conta a história da Eva antes, durante e depois do Holocausto. Que, claro, foca nos medos, nos traumas da própria superação e conquistas da Eva, mas é justamente por isso que eu gostaria de dividir esse vídeo em 3 partes, né? Antes, durante e depois ela ir realmente para o campo de concentração, tá? Então, assim, em alguns momentos eu vou fazer algumas coisas um pouco mais descontraídas para dar uma leveza para esse vídeo, porque ele vai ser um vídeo muito... Ele foi um vídeo muito esperado por mim e é um vídeo muito pesado. Por quê? Porque há 2 anos atrás eu fui para a Alemanha com a minha família e eu fiz questão de visitar algum campo de concentração. Então, enquanto boa parte da minha família não quis, porque era uma experiência que eles não gostariam de ter, muito pesada, eu fiz questão. Então foi eu, a minha tia Paty, o Caio, meu priminho filho dela, e o Taylor, o famoso Voz do Além. Então, só que foi Sachsenhausen, tá? Não foi Auschwitz. Mas, durante esse vídeo ali, na sessão de durante, eu vou colocar alguns vídeos que eu gravei há 2 anos atrás. Então, obviamente, né, vai ficar um vídeo um pouco mais conturbado, assim, mas justamente por ser um vídeo mais pesado, eu gostaria de falar que em alguns momentos vão sim ter horas de descontração, porque senão acho que nem eu aguento fazer esse vídeo, porque foi um livro realmente muito pesado. Mas também eu entendo que ele é muito importante, tá? Então, vamos lá para antes. O nosso cenário começa em Viena, em 1929, que foi quando, e o local, a Eva nasceu. A família dela era composta pelo Erich, que é o pai, a Fritzi, que na verdade o nome dela era Elfriede, eu acho que era, mas eu vou me referir a ela como Fritzi, porque esse era o apelido que as pessoas chamavam ela, e o Heinz, que é o irmão dela, e aí a Eva, obviamente, que era a mais nova. Eles eram de classe média alta, em Viena, a família era conhecida pela felicidade. O Erich, que é o pai, tinha uma empresa de sapatos, uma fábrica de sapatos que foi passada pelo pai dele. Era uma fábrica muito conhecida, por sinal. A Fritz era conhecida por cuidar da casa, por cuidar dos filhos, da educação dos filhos. O Heinz, ele gostava muito de ler e pintar, desenhar. E, enquanto isso, então, a Eva gostava muito de brincar lá fora. Ela era muito aventureira e ela era muito, muito teimosa. Isso é importante pra história, tá? Mas então, seguindo a linha cronológica da coisa, porque até então tava tudo certo. Até março de 1938, que então a Eva tinha ali, né, 9 anos para 10 anos de idade. Em março de 1938, os nazistas invadem a Áustria. Eu tô olhando para baixo porque eu tô lendo o roteiro, gente, porque o roteiro é muito grande e eu não quero, né? Então, em março de 1938, os nazistas invadem a Áustria sem resistência nenhuma. E aí, um mês depois, Hitler obriga a população a votar pro que eles querem pro futuro deles. E 99,75% da população vota a favor da união da Áustria com a Alemanha. E aí passa mais um mês, os nazistas ocupam totalmente a Áustria, então o Erich percebe que eles precisam se mudar para outro lugar por conta da propaganda nazista ali, né, anti-judeus principalmente, que tinha se instaurado quase 2 meses depois da votação. Então as pessoas votaram, eles se uniram e aí sim o Hitler começou essas propagandas anti-judeus que foram obviamente muito problemáticas para muitas famílias, né?
Então, eles vão para Holanda com um visto de turismo, porque demorava até conseguir um visto permanente. Mas o Erich conseguiu um emprego lá, então por isso que eles conseguiram esse visto de turismo. Eles vão para lá, mas eles não conseguem o visto de permanência. Então eles precisam se mudar novamente e agora dessa vez eles vão para Bruxelas, na Bélgica. Quando eu digo eles vão para lá, eles se mudam para Bruxelas, na Bélgica, é quando apenas a Fritzi, o Heinz e a Eva se mudam para lá. O pai continua morando, o Erich continua morando lá na Holanda. Ele continua morando na Holanda, porque ele tem um trabalho fixo lá, ele conseguiu um trabalho numa empresa de sapatos lá. Então ele precisa ficar lá para conseguir mandar dinheiro para eles lá, né, para a família dele. E aqui a gente tem um ponto muito importante da história da Eva, que é o primeiro abuso que ela sofre. Eles saíram de uma casa muito grande, com um quintal muito vasto, com todo mundo que ela conhecia, com todos que ela conhecia, para então morar num apartamento, num flat, num JK, digamos, de um prédio super populado. E então um vizinho, sob ameaça, abusa dela. Um vizinho escrotíssimo, por sinal. E aí que é o difícil. Ela relata o que aconteceu e ninguém faz nada. A Fritzi tenta se mudar, mas por conta do dinheiro eles não conseguem sair dali. Então fica uma situação muito complicada, porque a senhora que cuida daqueles apartamentos, ela não expulsa esse cara, porque ele é mensalista, ele paga sempre, enquanto eles eram apenas temporários. Então ela não faz nada sobre isso. Então, ali a gente já sabendo tudo o que aconteceria depois, a gente já pensa assim, poxa, quanto sofrimento uma pessoa passa pela vida, sabe? Porque isso foi só o início de coisas que aconteceriam depois, que seriam, assim, monumentais. Então, logo depois disso, o visto para a Holanda é finalmente aprovado. E eles, então, se mudam novamente para Amsterdã para ficar lá com o Erich. A Eva vai ser feliz por um tempo, ela vai, inclusive, ser vizinha da Anne Frank, elas se tornam muito amigas. Assim, muito amigas, né? Mas elas se tornam amigas. A Eva começa a fazer amigos. Isso em fevereiro de 1940. Em maio, os nazistas invadem a Holanda. Então, eles passam a viver sob o regime nazista, tendo que usar as estrelas, porque eles eram judeus. Então, a vida deles vira de cabeça para baixo de novo. E aí são 2 anos horrorosos, mas que ainda eram só a premonição do que estava por vir. Que era, então, em 1942, quando o Heinz, o irmão mais velho da Eva, é convocado para ir para um campo de trabalho na Alemanha. E é nesse momento que o Erich percebe que eles precisam desaparecer, eles precisam sumir do mapa, eles precisam ir para algum lugar que ninguém vai encontrar. A esse ponto, os outros familiares da Eva já tinham conseguido visto para outros países mais longe. Por exemplo, os avós da Eva, os pais da Fritzi, conseguiram ir para a Inglaterra. E era para lá que todo mundo queria ir. Então, a quantidade de pedidos de visto que eles estavam tendo era tão absurdo que o deles era meio que insignificante ali no meio, porque tinha muita gente querendo fugir dali sem sucesso, principalmente por causa da guerra. Então, como eles não conseguiriam fugir dali tão cedo, porque eles já tinham sido registrados como judeus e os arredores do país já tinham sido, bloqueados, eles então conseguem esconderijo, porque a esse momento os judeus estão sendo caçados. Como várias outras pessoas, tá? Mas eu tô focando nos judeus porque eles eram judeus. Só que por uma questão de espaço e de dinheiro, eles tiveram que se separar. Então, o Erich e o Heinz foram para um lado e a Eva e a Fritzi foram para o outro. O que já se torna muito complicado, né? Mas, enfim. O Heinz e o Erich vão morar numa casa de uma senhora lá, e a Fritzi e a Eva, elas vão morar em outra casa, só que elas costumavam se mudar bastante por conta do racionamento de comida que estava acontecendo naquela época. Então tinha um racionamento de comida muito forte. Elas não tinham dinheiro para conseguir ajudar nas despesas da casa, para conseguir comprar mais comida. Então, subsequentemente, elas foram ali tendo que trocar muito de local. Até que um dia elas encontraram uma moça, era uma alemã. Gente, é bom lembrar que todos esses esconderijos eram de alemães que estavam refugiando judeus
porque eles não eram simpatizantes, eles não faziam parte da Gestapo. Então, eles estavam ali, né, ajudando as pessoas que estavam sendo caçadas pela Gestapo, pelos nazistas. E aí a gente entra num discurso da Eva, que eu acho muito importante para a história. A Eva diz que ela tem certeza que ela sobreviveu por conta de duas coisas: da teimosia dela e de sorte. Só. Não foi por trabalho, não foi por força, não foi por estatura, foi por sorte e por teimosia, só por isso. E aí eu vou exemplificar para vocês alguns desses momentos de acordo conforme, né, o roteiro vai passando. Nessa casa dessa mulher que eles conseguiram ali se esconder, essa mulher tinha um primo que era médico, sei lá o que das quantas, e ele acabou indo para lá para ajudar a esconder, criar um esconderijo no banheiro. Então tinha uma parede. O que eles queriam fazer? Construir uma outra parede aqui na frente, azulejar a parede inteira, só que aqui atrás fica esse espaço oco, que seria um esconderijo. E a Eva fala assim, o cara foi lá uma noite, a gente tava exausto há horas fazendo aquela parede, faltava só azulejar, e a gente tava exausto, e eu falei pra ele, vamos tentar azulejar tudo hoje, porque daí já fica pronto. E o cara falou, eu tenho que acordar cedo amanhã, mas acho que dá tempo. Eles passaram mais 2 horas azulejando tudo, conseguiram finalizar, e 2 dias depois, a Gestapo bateu na casa dessa mulher, e tentou ali, né, fazer uma busca para ver se tinha algum judeu escondido naquela casa. E por sorte, elas conseguiram então se esconder atrás daquela parede, né, que tava ali, aquela parede falsa, digamos assim. Ela também fala nesse momento que assim, tu ficar dentro de casa com todas as janelas e cortinas fechadas, presa, sem poder sair, com comida racionada por 2 meses, tu até aguenta. Elas ficaram 2 anos nessa situação. 2 anos, elas ficaram presas dentro de uma casa, sem poder sair. Elas saíam muito raramente quando era para ir ver escondido o Hans e o Erich. Elas se passavam por alemãs e iam. Então, realmente, era muito complicado, muito difícil mesmo, mas elas passaram por isso. A esse ponto, o Erich e o Heinz estavam na casa de uma mulher, que eu tinha mencionado, só que cada vez mais ela dava menos comida para eles por conta do racionamento. E como eles não tinham dinheiro para ajudar ela a pagar mais compras, ela estava sendo cada vez mais abusiva em relação aos preços. Ela cobrava pela estadia, ela cobrava pela alimentação, ela cobrava por tudo. Lembrando que eles não trabalhavam nessa época, porque eles não podiam nem sair de casa, quanto mais ir trabalhar. Então, uma situação muito complicada. Então, eles foram obrigados a sair daquela casa e, por sorte, tinha uma família de alemães que queria muito ajudar, que parecia ser uma família muito boa. Então, eles foram pra lá e na primeira noite já eles tiveram um banquete imenso, com uma comida, imensurável, assim, coisa que eles não viam há anos, em questão de qualidade e quantidade de comida. E aí, então, a Eva e a Fritzi foram convidadas para ir lá jantar, né, uma outra noite, acho que na noite seguinte ou na depois. E elas foram lá, jantaram, foi um jantar incrível, conheceram a família e tal, a família parecia muito legal. E aí elas foram para casa. No dia seguinte, bateu a Gestapo na casa deles, na casa onde estava o Erich e o Fritz. Acontece que aquela família era uma família infiltrada da Gestapo, que estava ajudando a capturar judeus. Então eles fingiam que podiam aceitar judeus, mas acabavam entregando para a Gestapo em troca de recompensa como comida, dinheiro e etc. E também o que aconteceu foi que, como eles eram simpatizantes, como eles eram infiltrados, quando a Eva e a Fritz foram lá, eles seguiram elas de volta para casa. Então, elas voltaram, eles seguiram, acharam elas e os 4 foram capturados. E aí sim, agora a gente entra na parte do durante, que é quando eles foram mandados então para Auschwitz-Birkenau, que era separado, né, 2 campos entre homem e mulher. Antes de eu entrar em durante, eu também quero falar um pouco da viagem. Eles ficaram 8 dias em trens de carga, quase sem comida, quase sem água, sem, né, higiene, sem ver a luz do dia. E foi uma situação realmente muito, muito difícil. Até que eles então, enfim, chegaram e foram separados novamente para os campos de homens e mulheres. Pelo que ela menciona no livro, os homens eram mandados para Auschwitz e as mulheres para Birkenau.
Agora a gente termina a parte do antes e agora a gente vai pra parte, então, do durante. Então, agora aqui no durante, eu vou colocar alguns trechos da minha viagem que eu fiz também, mostrando ali como que mais ou menos era. Claro, gente, que os campos eram diferentes, é óbvio. Não eram a mesma dimensão. O campo que eu fui não era nem perto de tamanho de Auschwitz-Birkenau. Então, vai tocar conforme eu vou falando, tá? Mas então a gente agora entra na parte de durante. Nessa parte, ela é a parte mais sofrida do livro, que é quando ela fica no campo de concentração com a mãe dela e todos os obstáculos que ela tem que passar só para sobreviver. Então a gente já chega e ela tem uma parte no livro que eu nunca mais vou esquecer, que ela fala assim: eu cheguei com tanta sede, porque a gente não comia e não bebia nada naquele trem há tanto tempo que eu tava morrendo de sede. E todo mundo, quando eu saí, me avisou: não bebe a água de lá, porque a água é contaminada e ela costuma passar doença para as pessoas. Uma dessas doenças é tifo, então não bebe a água. E ela falou que ela tava tão cega de sede, de necessidade, que ela foi lá e tomou a água da bica. E ela, então, sim, realmente contraiu o tifo. Só que ela teve... E aí a gente entra na segunda sorte da Eva, pra sobrevivência dela, né? Que foi quando, então, ela ficou tão doente, só que ela não queria ir pra enfermaria. Porque quem ia pra enfermaria, normalmente era mandada pra câmara de gás. Por quê? Porque se não tá forte o suficiente pra trabalhar, vai desviver. Essa sorte foi que quando eles chegaram na enfermaria, depois de muitos dias com a Eva relutando sobre ir pra lá, e ela deu de cara com a prima da Fritzi, a prima da mãe dela, que era uma sorte imensa, porque ela era uma enfermeira naquele local. E ela tinha o privilégio de ser enfermeira naquele lugar, obviamente tratando apenas judeus, porque ela, né, era uma judia, ela não podia tratar alemães. O marido dela era alemão e ele era um médico, então ela conseguiu uma vaga como enfermeira de judeus. E aí ela contrabandeou remédios para dar para Eva, para ela melhorar, e prometeu ajudar no que ela conseguisse. Então ali foi uma salvada muito grande, porque ela teria morrido de tifo e não morreu porque, por uma sorte, uma coincidência absurda, a prima da Fritzi era uma enfermeira que contrabandeou remédio pra ela. Então, aí dali pra frente a gente passa a ver muito racionamento de comida, muito, porque se tu fosse judeu, tu recebia ainda menos comida. O objetivo deles era que eles te matassem aos poucos, nem que fosse de fome. E a única saída dali, elas viam, era a morte. Por doença, ou por câmara de gás, ou por fuzilamento, ou por qualquer coisa, mas era a morte. E ela menciona sobre os casarões, né, sobre como ela acordava várias noites com ratos mordendo elas, insetos, bichos, porque, né, e uma coisa que me chocou bastante, que eu nunca tinha nem pensado, olha só como é longe, né, mas é que quando eles chegaram, eles recebiam uma peça de roupa e um par de sapatos. E ela falava, e eles não se importavam os tamanhos, eles só entregavam pra gente. Então a gente tinha que procurar entre nós mesmas, dentro do casarão, alguém que tivesse um número de sapato igual, pra gente poder usar. Então, assim, eu tinha um pé que era 34 e um 38, por exemplo. Eu tinha que achar outra pessoa que tinha um 38 ou um 34, ou achar um par do meu número que é 37, 36, sei lá. Então é realmente, assim, uma situação bem complexa. E daí a gente vê algumas outras dinâmicas do campo, que foi então a quase morte da Eva e da Fritzi. Quando elas chegaram no campo de concentração, elas podiam levar um item, apenas um item. E a Fritzi, então, colocou um casaco, ela tinha levado um casaco laranja de pele, muito caro que ela tinha, era a única coisa que ela tinha levado. E ela colocou na Eva e falou, tu vai usar ela, mas eu não gosto dessa cor, essa cor é horrível, eu não gosto, eu odeio esse casaco. Ela, tu vai usar e cala a boca porque tu vai usar. E aí ela entrou, eles falaram, não, tá, tu pode trabalhar, tu pode ir, tananã, quem não vai pra... E depois a gente fica sabendo que, na verdade, as pessoas que eram muito novas eram menos propensas a trabalhar. Então, como aquele casaco fazia a Eva parecer adulta, porque, afinal, nessa época ela tinha, o quê, 14, 15 anos? Ela viveu por conta desse casaco. Então, tiveram várias experiências de quase morte, que ela quase foi, tanto ela quanto a Fritzi, foi bizarro, assim. Uma dessas instâncias
é quando ela vai trabalhar, então, no Canadá. O Canadá é a área lá de dentro que era destinada, digamos assim, para separação de itens de bens judeus. Então, o que a Eva fazia? Ela ia para lá, quando tu chegava, tu tirava todas as suas coisas, entregava todos os teus bens e seguia o baile. E então ela pegava assim, relógio, isso aqui dá pra ir, isso aqui dá pra reutilizar, né? Isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que, isso aqui vai fora e etc. E ela fala, por muitos e muitos anos e décadas e até hoje, relíquias de família eram de judeus. Pessoas em Berlim usavam relógios que estavam no pulso de judeus que morreram, óculos, moedas, colares, anéis, tudo que era de importante tinha ido embora. E ela falou assim que muitos dos itens, dos bens valiosos, era só uma foto de família, de pessoas que já tinham falecido e não tinha mais o que fazer. Então, muitos desses bens de famílias, tal, relíquias de família, foram mandados embora para Berlim, para que alemães pudessem usar, porque ainda eram usáveis mesmo tendo sido de judeus. E aí depois, quando ela estava então no Canadá, ela teve um contato com o pai dela, que estava passando pela cerca do lado. Ele viu ela, porque até então ela não tinha contato nenhum com eles, nem com ele, nem com o Heinz. Ela viu ele, foi falar com ele. Ele perguntou como é que tava a mãe e ela falou, ela tá bem, ela tá trabalhando no casarão, ela trabalha com a questão da limpeza e tal. Eu tô trabalhando no Canadá. Cadê o Heinz? O Heinz foi mandado pra trabalhar em outra zona do campo, mas eu não vi mais ele, mas ele foi mandado pra trabalhar. E eu tô trabalhando aqui, não lembro o que era. E aí ele fala, tenta trazer a tua mãe pra me ver. Daí ela, não, pode deixar, vou ver então. E eles se separaram. E aí por vários dias eles não se encontraram, ele não voltou ali. Até que um dia ele voltou. Só que nesse mesmo dia, a Fritz tinha sido selecionada para ir para a câmara de gás, porque ela estava doente, ela estava desnutrida, estava doente, estava fraca, e então ela acabou indo para a câmara de gás. Só que aí vem outra sorte. Quando ela estava esperando a câmara de gás, esperando para entrar na câmara de gás, a prima enfermeira lá veio e falou, não, eu preciso dessa. E aí eles liberaram ela. Só que nesse meio tempo, o pai, o Erich, estava encontrando a Eva nesse momento. E a Eva não sabia que a mãe dela não tinha sido morta. Então ela falou ele perguntou, cadê tua mãe? E ela foi pra câmara e tal. E ele ficou devastado. E então eles se separaram de novo e a Eva se via sem luz, porque a mãe dela tinha morrido, o pai desaparecido, ela não viu o Heinz desde antes de ir pro campo, então ela se sentia muito sozinha no mundo. Até que então ela descobre que a mãe dela estava viva. E ela ficava esperando o pai dela voltar para contar que estava viva. Só que ela não sabia que aquela teria sido a última vez que ela veria o pai dela em vida. O pai dela teria sido morto alguns dias depois, porque ele estava tão depressivo que ele não conseguia trabalhar. Então, ele foi transportado e acabou falecendo nesse transporte. Então, a Eva e a Fritz passam as últimas semanas de campo de concentração no leito da Fritz. E aí tá passando várias imagens e fotos pra vocês, tá? De como é que eram e tal as coisas. No campo, né, a câmara de gás, a parede de fuzilamento. Gente, é um clima muito pesado, tá? Mas eu vou deixar aí todas as gravações, a Beatriz vai colocar pra vocês. Só que aí elas conseguiram, então, esse leito na enfermaria por conta da prima da Fritz. Então, em 27 de janeiro de 1945, elas foram libertadas pelos soviéticos, sem poder, por um tempo, né, sair dali por conta da guerra que tava tomando, porque os nazistas, eles voltavam, mas eles eram expulsos de novo. Então elas ficaram ali até que depois de alguns meses elas conseguiram voltar então para casa em Amsterdã. Então aqui acaba a sessão de durante. Então daqui para frente eu vou falar sobre depois. Eles voltam para Amsterdã, lá eles encontram o Otto Frank, que é o pai da Anne Frank. E eles acabam se apoiando, né? Os três eles se aproximam, que é a Fritz, a Eva e o Otto, eles acabam se aproximando e se apoiando um no outro por suporte. E aí, então, eles descobrem as mortes da Anne Frank, da irmã da Anne. E, então, até então, o Erich e o Heinz estão desaparecidos. Ninguém sabe onde eles estão, ninguém sabe qual é o paradeiro deles, nada. E aí, alguns dias depois, o Otto acaba achando o diário da Anne Frank, sem saber a dimensão
que aquilo teria algum dia. Seria uma das obras mais notórias da história. Isso em janeiro, fevereiro ali, né? Em julho daquele ano, elas receberam então a carta informando que o Erich e o Heinz tinham falecido. O Erich tinha falecido em um transporte e o Heinz teria morrido em campo. Ele teria sido, sim, então mandado para uma câmara de gás. Eles só descobriram isso porque, por sorte, eles acharam, né, aqueles registros. Alguns dos registros não tinham sido queimados, eles não conseguiram queimar, mas então esse sim estava ainda ali, e aí eles conseguiram então saber o que tinha acontecido com os dois. A Eva, ela ainda tinha muita esperança de encontrar o irmão e o pai, porque tinha muita gente que tinha sido dada como morta, mas que estava reaparecendo meses ou até anos depois. Lembrando que ela era uma adolescente, que mesmo sendo adolescente, ela não tinha nem perto de ter terminado a escola, porque a educação dela tinha sido interrompida muito cedo, então ela teve que voltar para onde ela estava lá atrás e continuar tudo. Então ela passou ainda muito tempo na escola. Então ela passou ali muitos anos em Amsterdã com a mãe dela, se aproximando do Otto. O Otto virou um confidente muito grande da família, enfim. Aí depois então ela se formou, a Anne se formou. O Otto apresentou para ela a fotografia, deu uma câmera para ela quando ela se formou, e ela se apaixonou por fotografia. E aí ela foi viajar, voltou e tal, mas ela não se sentia em casa em lugar nenhum, porque afinal ela ainda era aquela adolescente muito traumatizada. Então o Otto conseguiu para ela um emprego em Londres, numa galeria, e ela foi para lá trabalhar. E foi lá onde ela conheceu o Ziv. O Ziv era um nativo e ele pediu ela em casamento, mas ela negou, porque ela não queria deixar a mãe dela sozinha. Ela tinha ido para lá para trabalhar, mas o plano dela sempre era voltar e ficar com a mãe dela, porque ela não queria deixar a mãe dela sozinha. Só que aí, na semana seguinte, por mais uma coincidência, o Otto vai visitar ela em Londres e fala então que ele vai casar com Fritz, eles se apaixonaram. Eva agora era enteada de Otto Frank. E aí então ela percebe que ela não precisaria ficar do lado da mãe dela, porque ela não estaria sozinha. E aí sim, então ela aceita o pedido de casamento de Ziv. Eles se casam, têm 3 filhas lindas. Mas ainda assim, eles vão para a Suíça, daí eles voltam para Londres, ela ainda é fotógrafa, só que ela sabe que não é isso que ela quer, porque ela ainda tá muito machucada e ela precisava revisitar os traumas dela para se curar, mas ela não sabia como fazer isso. E ela só descobre o propósito da vida dela quando ela foi chamada pelo Otto para falar da experiência dela quando tem uma mostra, um lançamento, enfim, da Anne Frank. E aí ela vai lá e fala da experiência dela, sobre como ela inclusive conheceu a Anne Frank e tal, e ali ela descobriu que o propósito dela era ensinar e educar as pessoas sobre o que foi o Holocausto, porque tinha muita desinformação. Muitos alemães diziam que não tinha nada a ver, que isso nunca tinha existido, que enfim, que era um absurdo que falavam isso sobre os alemães, mesmo tendo acontecido há, 10, 15 anos atrás. Então, ela fez desse o papel da vida dela, falar sobre o que ela passou, sobre os traumas dela, enfim. E essa foi a história de Eva. Esse livro, gente, ele me pegou de uma forma muito profunda, porque eu tô planejando esse vídeo já faz 2 anos. Já faz 2 anos que eu tinha gravado os vídeos em Sachsenhausen e que eu queria falar sobre isso, só que sem pegar algum livro que fosse, que vocês não entendam isso errado, mainstream, como o Diário de Anne Frank, porque eu acho que não teria o mesmo impacto. O Diário de Anne Frank é muito importante para nossa literatura, para a história, mas as pessoas já estão saturadas desse livro, porque é uma história muito importante e todo mundo já conhece. Eu queria trazer uma história, uma visão, uma protagonista mais invisível. E tem 500 livros sobre sobreviventes do Holocausto. E, gente, vale lembrar que, se eu não me engano, eu posso estar muito errada, tá, Bia? Tu corrige aqui embaixo pra mim, mas 27% das pessoas que foram mandadas para os campos sobreviveram. O resto, todo mundo não sobreviveu. Então, assim, é uma porcentagem ainda muito absurdamente pequena, que sobreviveu.
quando tu pega em dimensão de gente que foi pra lá. Então eu queria pegar uma protagonista que as pessoas não conhecessem tanto e trazer a história dela à tona, porque ela é muito importante, muito. Então assim, a história tá aqui pra gente aprender. A gente tem que aprender com os erros dos nossos antepassados para ninguém nunca mais repetir esses erros. Eu ainda tô pensando em trazer histórias sobre o que aconteceram com os chefes nazistas da época, para onde eles foram, aonde se esconderam, como faleceram ou se não. Mas para isso eu preciso que tu comente aqui embaixo se tu gostaria de assistir isso ou não. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi um vídeo mais pesado, eu juro que eu vou voltar com temas mais leves daqui pra frente por um tempo. Mas enfim, eu espero que tu tenha gostado. A gente se vê no próximo. Eu vou deixar o link pra compra, tanto do e-book quanto do livro físico aqui embaixo na descrição. Lembrando que esse livro está no Kindle Unlimited. Então, se tu não sabe o que é Kindle Unlimited, eu vou deixar um card aqui em cima pra tu conhecer. Um beijo no teu coração e tchau!